Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Kalani. Começamos agora mais um Café com Apostas e hoje, o primeiro de 2024, sobre o futebol espanhol. Iremos comentar os jogos da 19ª rodada da La Liga, a última rodada do primeiro turno, onde teremos jogos durante a semana de terça-feira, dia 2, até quinta, dia 4. Após isso, teremos uma pausa e os jogos retornam novamente no dia 12. Mas antes da gente analisar essas partidas, vamos dar uma olhada na nossa lista da última rodada. Do vídeo passado, onde tínhamos um back ao Atlético de Madrid a 1,45, não é esse jogo contra o Sevilla, essa partida é um jogo atrasado que aconteceu no sábado. A partida em questão em que tínhamos na lista era este jogo contra o Getafe, onde o Atlético de Madrid empatou por 3-3. Teve um jogador expulso no início do jogo, conseguiu fazer 1-0, tomou um empate, fez o 3-1, estava vencendo até os 87 minutos, onde tomou 2 gols de rajada e acabou empatando a partida. Também tínhamos um back ao Atlético Bilbao, que conseguiu vencer a partida com um gol no finalzinho do jogo, assim como o Real Madrid, que venceu o Alavés, também estava na nossa lista, muito semelhante ao Bilbao, com um gol no final do jogo. Então, sem muita enrolação, esses foram os jogos da última rodada da nossa lista. Vamos partir para as análises dessa 19ª rodada. Começando a rodada com Getafe Raio Vallecano, odds do Bolsa de Apostas 2,54 para o Getafe, 13,40 para o Raio Vallecano. A equipe do Getafe, que faz uma campanha muito sólida até o momento, é o oitavo colocado, vem de uma race com apenas uma derrota, que foi contra o Las Palmas por 2-0. Conseguiu inclusive o empate no último jogo contra o Atlético de Madrid, como nós vimos, fora de casa, o que não é nada fácil. E o que mais me surpreende é a campanha em casa do Getafe, onde em 8 jogos disputados ainda não tem nenhuma derrota. A equipe do Raio Vallecano não faz uma boa campanha, diferente das outras temporadas. Na temporada atual vem sendo muito abaixo da média. Nos últimos jogos tem um empate com o Barcelona por 1-1, um empate com o Celta por 0-0, perdeu para o Bilbao por 4-0 fora de casa, para o Osasuna por 1-0, por Valência em casa por 1-0. Como o Getafe é um time que o mercado não tem muita confiança, nós temos odds bem parelhas. Na campanha atual, se fosse um time com mais camisa, provavelmente teríamos essa odd do Getafe mais baixa. Pelo que os times vêm jogando na temporada e pelas odds do mercado, eu vejo com muito valor este Lei ao Raio Vallecano. Lembrando que o Lei, para quem não sabe, a gente tem um empate ao nosso favor. Ou seja, se eu estiver em Lei Raio, eu necessito da vitória do Getafe ou do empate. O único placar em que eu sou perdedor é a vitória do Raio Vallecano. E para você fazer o Lei, você precisa de uma conta em uma exchange. Então, se você ainda não tiver, pondere criar uma no Bolsa de Apostas. E dito isso, eu vou inaugurar a nossa primeira lista de 2024 com um Lei ao Raio Vallecano na odd de 13,40. Este back Getafe também pode ser interessante, mas como temos uma odd do Lei muito boa e também um empate ao nosso favor, eu vou optar por ir no Lei Raio do que no back Getafe. Mas no Live, caso você for fazer esse jogo, pode ser que em alguns momentos este back ao Getafe também seja interessante. Real Sociedade e Alavés, a equipe da Sociedade, que fez um ótimo início de campeonato, depois deu uma oscilada, principalmente quando mesclou o seu calendário com os jogos da Champions League. Tem apenas 2 vitórias nos últimos jogos, mas é uma equipe que oscila pouco no que diz respeito a derrotas, tem apenas 3 em 18 jogos disputados. Já a equipe do Alavés faz uma péssima campanha, tem apenas 2 colocações de vantagem acima da zona de rebaixamento. Em 18 jogos são 4 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Vem desempenhando um futebol muito ruim e deve ter vida difícil contra a Sociedade nessa partida. Odds do Bolsa de Apostas 1,60 para a Sociedade, 7,2 para o Alavés. É jogo para back Sociedade e eu inauguro a lista dos nossos backs com este back na Real Sociedade a 1,61. Acredito que seja um jogo muito interessante para trabalhar esse back Sociedade. E se você for trabalhar essa partida no live, fica de olho nos minutos iniciais, que geralmente quando a Sociedade marca é no começo do jogo, naquela pressão, naquele abafa inicial, colocando o adversário para trás. É um dos momentos onde a Sociedade mais marca e acredito que seja uma partida muito interessante para a gente trabalhar esse back. Principalmente se a Sociedade tiver com os jogadores titulares e, como eu sempre digo nos vídeos, com o cubo. Valência e Vila Real, odds do Bolsa 2,36 para o Valência, 13,25 para o Vila Real. Duas equipes que fazem uma campanha mediana, o Valência já esteve melhor, o Vila Real já esteve pior. Agora as equipes meio que se encontraram na tabela, ficam ali bem no meio dela. O Valência é o 10º colocado, o Vila Real é o 13º. Um jogo extremamente complexo. O Valência nos últimos jogos tem apenas uma vitória, o Vila Real tem duas. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos das duas equipes. O Valência venceu o Raio por 1-0 fora de casa. Empatou em casa com o Barcelona, perdeu para o Getafe por 1-0 fora. Perdeu para o Girona fora por 2-1. Empatou em 0-0 com o Celta, fraca equipe do Celta. Já o Villarreal venceu a último próprio Celta por 3-2, também o Osasuna por 3-1. Empatou com o Sevilha por 1-1, perdeu para a Sociedade por 3-0, perdeu para o Real Madrid por 4-1.
Tem tudo para ser um jogo complexo, isso já está refletido no mercado com essas odds muito parelhas. No pré-live eu não consigo traçar nenhum cenário por aqui. É um jogo completamente imprevisível que precisamos da leitura de jogo para se fazer alguma coisa. Caso você for trabalhar essa partida, eu te recomendo ir sem viés e deixar o live te mostrar algum caminho. E no pré eu fico de fora pela minha falta de confiança nas equipes. Granada e Cádiz, mais um jogo complexo. Odds do Bolsa 2,42 para o Granada, 13,35 para o Cádiz. O Granada, que é a segunda pior equipe do campeonato, em 18 jogos disputados tem apenas uma vitória, 5 empates e 12 derrotas. O Cádiz não faz uma campanha muito diferente. Os mesmos 18 jogos disputados são 2 vitórias, uma a mais que o Granada, 9 empates e 7 derrotas. Vem de uma sequência de 5 empates seguidos. Duas equipes que têm muita dificuldade de vencer os jogos. Mas assim como na partida entre Vila Real e Valência que a gente acabou de ver, aqui a minha confiança nas equipes para fazer alguma entrada é muito baixa. A gente pode até ter um valor de lei Granada por o Granada ser favorito. As odds aqui, na minha visão, poderiam estar um pouco mais iguais, mas também ficar a favor do Cádiz é algo que me desagrada. Mais um jogo que eu passo, que no pré é muito difícil de se fazer alguma coisa. Celta de Vigo e Betis, odds do Bolsa 2,48 para o Celta, 3,10 para o Betis. Provavelmente teremos o mercado confiando no Celta até o fim do campeonato, mesmo fazendo essa campanha terrível, sendo o 18º colocado, estando na zona de rebaixamento e o Betis sendo o 7º, o mercado nos dá o Celta como favorito. Tudo bem, a gente precisa ver que o Betis tem essa campanha excelente em casa, sendo o 6º colocado com nenhuma derrota, 9 jogos disputados, o que ajuda muito na sua colocação na tabela geral como 7º, e fora de casa não desempenha muito bem, tem apenas uma vitória em 9 jogos disputados. Mas se a gente for ver o retrospecto do Celta, que é o favorito, podemos ver que em casa ele é o 18º colocado, só venceu uma em 9, e fora ele é até um pouco melhor, mas também só venceu uma dos mesmos 9. Acredito que é um jogo para trabalhar em lei Celta. Não acho que vai ser um jogo que o Betis vai ser melhor o tempo inteiro, que a gente vai ter grandes oportunidades de estar em lei Celta por muito tempo, mas na minha opinião, mesmo com a campanha fraca do Betis fora de casa, pelo meu conhecimento das equipes, o Betis é muito mais time que o Celta, e eu acredito que o valor dessa partida esteja em trabalhar contra a equipe do Celta de Vigo. E acompanhando o Raio a 13,40, eu coloco na nossa lista este lei ao Celta a 2,48. O Celta, inclusive, favorito da minha visão. Essas odds poderiam até estar inversas, mas é isso que o mercado nos oferece e, na minha opinião, aqui está o valor da partida. Real Madrid, Mallorca, odds do Bolsa, 1,25 para o Real, 14,5 para o Mallorca. O Real que conseguiu a liderança na última partida, onde o Girona tropeçou e empatou com o Betis por 1-1, mas já já a gente vai falar sobre o Girona. A partir de agora, a equipe do Real só depende de si mesma para ser campeã, afinal, o seu saldo de gols é melhor do que o do Girona, apesar da pontuação igualada. Provavelmente até o final do campeonato a gente vai ver odds assim do Real, principalmente em casa, independente do adversário pelo must-win, por estar numa briga direta pelo título, o mercado deve pesar. E quando a gente não tiver adversários da parte de cima da tabela, como Atlético de Madrid, Barcelona e no máximo Girona, a gente deve ter odds extremamente baixas do Real em casa. Isso quer dizer que o Real vai ganhar todas as partidas a partir de agora jogando em casa? Não. Odd baixa não é garantia de nada, mas em muitos desses cenários contra equipes contra o Mallorca, na minha visão, apesar de baixa, essas odds terão valor. O Mallorca faz uma campanha mediana, começou o campeonato muito mal e nos últimos jogos se encontrou. Como a gente pode ver, ele não tem nenhuma derrota nos últimos jogos. Porém, vamos ver os adversários. Ele venceu o Osasuna por 3-2, venceu o Sevilha por 1-0, empatou com o Almeria por 0-0, com o Alavés por 0-0 e com o Cádiz por 1-1. Ou seja, todos os jogos que pontuou foram com equipes da parte de baixo da tabela. Já o Real nos últimos jogos venceu o Cádiz também por 3-0, o Granada por 2-0, o Vila Real por 4-1, o Alavés por 1-0 e empatou com o Betis por 1-1. E apesar da odd baixa e da campanha do Mallorca que vem melhorando, a 1,25 eu também vou colocar na nossa lista o back ao Real Madrid na odd de 1,25. Apesar da odd baixa, acredito sim que é jogo para trabalhar em back Real Madrid, principalmente você que gosta de trabalhar em back favorito no live. A gente deve ter um Real aqui mandando no jogo, um mercado estabilizado em que possa fazer essa odd de 1,25 ter muito valor. E chegamos no jogo do vice-líder, que também tem a mesma pontuação de 45 pontos, o Girona recebe a equipe do Atlético de Madrid. Odds do Bolsa, 2,66 para o Girona, 2,68 para o Atlético de Madrid. O mercado completamente indeciso, não sabe para onde vai. Odds praticamente iguais, apenas um ticket de diferença. E eu não vou me complicar mais do que o jogo já é complicado. Esse é o famoso cara de pescoço. Tem tudo para ser um jogo muito bom de assistir, mas muito difícil de se operar. A gente tem uma grande incógnita nessa partida, porque o Girona é uma equipe que gosta de ter a bola, mas também gosta de jogar recuado.
complicado. O Atlético de Madrid é muito parecido, sabe jogar propondo o jogo, mas também sabe jogar em contra-ataque. Pré-live não tem como a gente dizer quem vai ter a bola e quem vai jogar reativo, tem que ver a estratégia dessas equipes na partida, inclusive uma delas pode armar uma armadilha para outra, por exemplo, o Atlético de Madrid deixando o Girona ter a bola e jogando em contra-ataques, focando em se defender, explorando jogar contra as linhas altas do Girona, ou até mesmo a equipe do Girona fazendo isso. No pré não tem muito o que se dizer, é um jogo extremamente complicado, a gente precisa da leitura de jogo para fazer alguma coisa. Acredito que possa ser um jogo interessante para trabalhar uma correção de preço nessa partida, quando a gente tem um mercado assim muito parelho, com odds muito parecidas e uma das equipes é um pouco superior em campo, a gente tende a ter uma correção de preço contra a equipe que está pior. Então, se você for trabalhar no live, acredito que pode ser uma boa saída. No pré, eu fico totalmente de fora, pipoquei um jogo extremamente complicado, mas que no live pode ser que temos boas oportunidades. Osasuna e Almeria, odds do Bolsa 1,69 para o Osasuna, 5,3 para o Almeria. O Osasuna que faz uma campanha de meio de tabela também, nos últimos jogos tem apenas uma vitória contra a equipe do Raio, fora isso perdeu para o Mallorca por 3-2, para o Villarreal por 3-1, empatou em 1-1 com a Sociedad e também com o Cádiz no mesmo placar. Já o Almeria não vence de ninguém, são 18 jogos, nenhuma vitória, empates e 13 derrotas. Perdeu para o Barcelona por 3-2, perdeu para o Atlético de Madrid por 2-1, para o Getafe por 2-1, empatou com o Betis por 0-0 e com o Mallorca também por 0-0. O Beck Osasuna nessa partida se justificaria mais pela ruindade do Almeria. Eu já comentei com vocês, o Osasuna é uma equipe que tem muita dificuldade de fazer gols propondo o jogo. Tudo bem, a defesa do Almeria é horrível, deve ceder espaços pro Osasuna, mas é o típico back que se justifica pela ruindade do adversário. Seria um jogo muito interessante para Lei Almeria, mas essa odd a 6 me desagrada, é um lei muito alto. Nessa partida, por conta das odds, eu vou ficar de fora. Caso você for trabalhar essa partida, esse back Osasuna pode ser interessante em alguns momentos do jogo, mas se você vê que o Osasuna tá com a bola e não tá conseguindo criar perigo, fique de fora, e aí mesmo com a posse o mercado deve corrigir, e esse back pode acabar não sendo tão interessante. Sevilha e Bilbao, odds do Bolsa 13,15 para o Sevilha, 2,40 para o Bilbao. A equipe do Sevilha que faz uma campanha terrível nos últimos jogos, são 4 partidas sem vencer, venceu apenas o Granada por 3-0, fraco o Granada que perde para praticamente todo mundo. Além disso, perdeu para o Atlético de Madrid por 1-0 nessa partida atrasada que a gente teve aí no dia 22 de dezembro. Também perdeu para o Getafe em casa por 3-0, perdeu para o Mallorca por 1-0 e empatou com o Villarreal por 1-1. Já o Bilbao faz uma campanha extremamente sólida, bela campanha do Bilbao, que venceu o Las Palmas por 1-0 na última partida, o Atlético de Madrid por 2-0, empatou com o Granada por 1-1, empatou com o Girona por 1-1 e venceu o Raio Vallecano por 4-0. Em casa, o Bilbao é uma grande força, o terceiro melhor mandante, são 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota jogando em casa. Fora de casa também faz uma boa campanha, mas nada comparado em casa. Oscila mais fora de casa, são 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Na minha visão é jogo para trabalhar back Bilbao. O Sevilha deve jogar recuado, deixar o Bilbao com a bola propondo o jogo. E se o Bilbao conseguir neutralizar os contra-ataques do Sevilha, acredito que vai ser um back muito interessante, mas muito cuidado porque a equipe do Bilbao costuma jogar com as linhas muito altas e se o Sevilha estiver escapando, esse back deve ser perigoso. Apesar de acreditar que o valor está nesse back Bilbao, eu vou optar por colocar na nossa lista este lei ao Sevilha na odd de 13,15, como já expliquei para vocês. Também temos empate ao nosso favor no lei e pelo mando de campo ser na casa do Sevilha, eu vou dar uma respeitada no Sevilha e vou no lei Bilbao, mas acredito que tanto lei Sevilha quanto o Beck e Bilbao nessa partida sejam ótimos caminhos para se trabalhar hoje. Apesar de historicamente ser equipes parelhas, o Bilbao está um nível acima do Sevilha. E para fechar essa primeira rodada da La Liga de 2024, a 19ª do campeonato, a gente tem nada mais nada menos que Las Palmas e Barcelona. Odds do Bolsa 1,56 para o Barcelona, 5,8 para o Las Palmas. Equipe do Las Palmas que vem surpreendendo, vem fazendo uma campanha bem sólida até o momento para uma equipe que subiu agora. E o Barcelona faz uma campanha estranha, vence os jogos, mas joga mal, toma muito primeiro gol, pontua em casa, fora de casa empata. Seria um jogo para trabalhar em back Barcelona, mas pelo que o Barcelona vem desempenhando principalmente fora de casa, eu prefiro ficar de fora em 8 jogos, são 3 vitórias, apenas 5 empates, empatou com Valência, empatou com Raio, empatou com Granada, empatou com Mallorca, venceu apenas a Real Sociedad, que é uma grande equipe. Las Palmas em casa faz uma campanha sólida, tem apenas uma derrota, venceu o Celta, venceu o Atlético de Madrid, venceu o Getafe, empatou com o Cádiz, perdeu pro Raio. Interessava mais aqui um lei Las Palmas com odds mais parelhas, mas nessa odd aí de 7, 5,8 eu fico totalmente de fora. É que Barcelona a 1,56, sendo que a equipe do Barça mais empata do que ganha fora
fora de casa também me desagrada. Vejo um jogo bom para ficar de fora, sinceramente. Nessas odds que o mercado nos dá, eu não vejo valor algum para trabalhar a favor do Barcelona nessa partida, e também um Lei Barcelona não é algo que me agrada muito. A gente tem que ver como vai ser o Las Palmas nessa partida, porque apesar da campanha boa até o momento, jogar contra o Barcelona nunca é fácil. Talvez no live a gente tenha alguma oportunidade nessa partida, no pré eu fico de fora. Então essas foram as análises de hoje. Se você viu o vídeo até aqui, gostou, deixa um like, sinta-se à vontade na seção dos comentários para deixar um feedback. Pode ser negativo, pode ser positivo, sinta-se à vontade. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.